Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero pedir o carinho e a licença para poder neste momento entrar na sua casa. Você está no canal da família The Blue, você está no Igreja Online e hoje, quarta-feira à tarde, com espaço discipular. Nós estamos aqui direto da Assembleia de Deus de Blumenau, Templo Sede, igreja pastoreada pelo nosso pastor presidente, pastor Nilton dos Santos, e também o nosso pastor Lediel. E nessa tarde tão especial, estamos aqui para uma conversa muito especial sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você. Você já pegou o seu papel, já pegou o seu caderno, já pegou sua caneta, pegou sua Bíblia? Porque essa tarde nós temos um grande estudo em um tema importantíssimo, que na verdade é o tema central da palavra de Deus. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma oração por você e com você. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui como igreja, reunidos, sim, Pai, ainda que distantes, mas conectados por essa live e podendo ser discipulados à luz da Tua palavra. Nós te agradecemos pela vida de cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga que neste momento já está conectado conosco e pode nos acompanhar através dessa live. Vem falar conosco e que o Teu divino Espírito Santo venha tocar as vidas e os corações. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, tudo preparado já está. E nessa tarde nós vamos estar conversando sobre o tema. Eu gostaria de pedir para o pessoal da mídia colocar aqui atrás. O nosso tema está aqui atrás, é Jesus, o Filho de Deus. E é tão maravilhoso esse tema que nós temos nessa tarde, porque justamente nós estamos na semana da Páscoa. O mundo comemora a Páscoa, mas na verdade a nossa Páscoa é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa tarde tão especial, para uma tarde tão especial, Deus nos dá o privilégio de estarmos aqui com o nosso pastor Lediel, pastor vice-presidente da nossa igreja. Eu desde já quero agradecer a Deus pela sua presença, meu pastor. Um prazer poder recebê-lo aqui nessa tarde tão especial, neste grande projeto que é o discipular. Pastor Lediel, dá uma paz do Senhor pessoal. Amém. Aí. A paz do Senhor, povo de Deus, a alegria estar aqui nessa tarde, para juntos aprendermos de algo tão importante e significativo, que é a palavra de Deus, e hoje o tema central, né? Falar sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então fica aí ligadinho, conectado, como o pastor Samuel já falou, pega aí o seu papel, a sua caneta, para você anotar algumas verdades importantes, que a gente vai estar então refletindo sobre esse assunto tão precioso. Amém. E eu quero convidar você a neste momento pegar este link, porque o nosso programa está apenas começando, tem muita coisa boa de Deus. Você pode enviar a sua pergunta, já temos aí o pessoal que está conectado. Deus abençoe a irmã Regina, Deus abençoe a Denise, a Nair, a Jéssica, Deus abençoe todo o povo de Deus que está compartilhando e está conectado conosco. Envie para alguém, mas não deixe de ficar ligadinho conosco, porque será muito especial. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo de número 13 em diante. Abra a sua Bíblia, localize conosco esse texto bíblico tão importante, Mateus capítulo 16, porque a partir desse texto nós vamos iniciar nessa tarde a nossa discussão e a nossa temática. Mateus 16, 13, a minha versão bíblica é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. O texto diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizes ser o Filho do Homem? E disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse ele: E vós, quem dizes que eu sou? Essa é a pergunta que vai reger a nossa conversa nessa tarde, pastor Lediel. Quem é Jesus? E para a gente iniciar, eu gostaria de deixar uma frase para nós estarmos refletindo, e a frase é: a imagem que construímos de Jesus em nossa mente determina profundamente que postura nós teremos com relação a Ele. Preste muito bem atenção nessa verdade que nós estamos colocando. Qual é a imagem
de Jesus que você tem? Qual é a imagem de Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É Deus? É homem? Você separa as duas coisas? Ou você junta as duas coisas? Quem é Jesus para você? Pastor Lediel, à luz desse texto, quem está nesse texto, do que esse texto está nos falando e o que nós podemos aprender nesse texto sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Bom, eu penso que nós temos diante de nós um dos textos mais ricos nessa questão de propósito de vida, e a gente pode até dizer em responder qual é a pergunta mais importante da vida de um ser humano. Na minha opinião é essa. Essa pergunta que Jesus faz para os seus discípulos é a pergunta mais importante que qualquer ser humano pode responder. O texto que foi lido já inicia então falando que os discípulos são levados pelo Mestre Jesus para a região de Cesareia de Filipe. Nós temos a Cesareia Marítima, mas temos essa Cesareia de Filipe, porque foi em homenagem, claro, o nome já diz Cesareia, homenagem a César, né, e depois ali nós temos esse governador Filipe que embelezou e fez aquele lugar se tornar um lugar muito famoso. Como ele queria dar um destaque para essa cidade, para esse lugar, foi colocado muitas estátuas e muitos templos neste lugar. Era um lugar muito politeísta, onde todos os deuses praticamente da época eram adorados naquele lugar. Também ali nós temos uma das principais figuras que era adorada, que era a divindade Pan. Da onde vem a palavra pandemia, que hoje está falando tanto, né? O Deus do medo, porque ele assombrava as pessoas à noite durante a floresta. Mas enfim, é interessante que Jesus ele leva, né, os seus discípulos diante de um contexto politeísta, onde no Império Romano as pessoas iam naquele lugar para oferecer sacrifícios, não apenas ao Deus Pan, mas também a Baal, Asterote, tantos outros deuses que lá era adorado, e Jesus então faz essa pergunta: quem os homens estão dizendo que eu sou? E a resposta dos discípulos é: olha, estão dizendo que tu é Jeremias, Elias ou um dos profetas, mas Jesus então traz para mais realidade pessoal de cada um. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E daí então nós temos Pedro, inspirado por Deus, né, respondendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora preste atenção que nós vamos tentar entender, pastor, agora o que Pedro quis dizer com Cristo e Filho do Deus vivo. Anote aí no seu caderno: Cristo, 2 pontos, Filho do Deus vivo, 2 pontos. E eu vou pedir ao nosso pastor que nos coloque nesse texto para entender o que Pedro quis dizer com Cristo, o Cristo, na verdade, não é só Sim, Cristo, Cristo, né? o Cristo. E Filho do Deus vivo. Pastor, o que significa essas expressões no que diz respeito ao Senhor Jesus? Bom, fica claro que Pedro, inspirado por Deus, ele tem de uma maneira bem clara que Jesus ele é o Messias prometido. Nós temos essas duas palavras, né, Cristo e Messias, que são a mesma coisa, né, que significa o ungido. Cristo em grego, Messias no hebraico. E daí nós vamos ver que muitos foram, né, aqueles que durante, por exemplo, o Antigo Testamento, eles eram o ungido. Os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, mas quando há esse destaque, o ungido, se fala então dessa expectativa messiânica, que haveria um que iria então trazer a solução para a humanidade, viria um que seria então a resposta, preencheria-se, digamos, dentro de toda aquela expectativa das profecias e assim por diante, e se encaixaria. Então Pedro ele está dizendo isso: tu és o Messias, aquele que haveria de vir para resgatar a humanidade, tu és o Filho de Deus. Uau! Então significa dizer que quando a Bíblia está falando Cristo, é a palavra que o seu significado literal na língua portuguesa é ungido. E quando Pedro chama Jesus de ungido, ele está revelando então o tríplice ministério de Cristo. E nós vamos ver justamente isso, Jesus ele cumprindo o papel de rei, de sacerdote e de profeta. Isso, né, em vários momentos nós vamos ver de uma maneira clara na vida de Cristo Jesus. Eu vou deixar para você anotar, para a gente ganhar tempo. Leia, Jesus como profeta está em João 6,40, um dos exemplos bíblicos. Porque quem é o profeta? O profeta é aquele que anuncia a vontade de Deus. E ele foi aquele que anunciou. Ele disse em Lucas 4,17 em diante, quando ele está em uma das sinagogas, ele diz: para isso eu fui ungido, para anunciar
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para anunciar. Quem que anuncia? É o profeta. O profeta é aquele que proclama, anuncia, fala a vontade de Deus. Então você pode ler João 6,40 ou Lucas 4,17. E sobre o sacerdote, Jesus como ungido, no sentido de que ele foi o nosso sumo sacerdote, está toda a carta de Hebreus, né, que fala sobre essa verdade. Ele é o nosso sumo sacerdote, mas especialmente, anote Hebreus 7, versículo 26 e 27. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. E ele, como rei, tem um livro da Bíblia do Novo Testamento que vem só para provar isso, que é chamado o Evangelho do Rei, que é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Nele, você vai ver Mateus já no capítulo 1, provando que ele veio de linhagem real. Ele é filho de Davi, ele é aquele ungido prometido, ele é o rei dos judeus. Ele é o verdadeiro rei dos judeus e das nações. Interessante também a gente observar nesse contexto de Mateus 16, que nós vamos ver então Jesus falando isso, né, depois para Pedro, porque Pedro ele vem com essa resposta fantástica: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? Ou seja, o Messias, o ungido esperado. Ele deixa bem claro isso. E daí Jesus então vai olhar para Pedro e dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que é importante aí? Há uma confusão desde o século IV, mais ou menos, né, a respeito da interpretação desse texto. Porque muitos tentam colocar Pedro como essa pedra fundamental, aonde a igreja vai estar alicerçada. Sob esta pedra edificarei a minha igreja, mas Jesus não estava falando de Pedro, por mais que existem igrejas, principalmente a igreja romana, que tenta colocar Pedro como a base de tudo, mas Jesus não estava falando de Pedro, Jesus estava falando da afirmação de Pedro. Qual a afirmação de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, a igreja, o andamento da igreja, a solidez da igreja, depende dessa afirmação. Se Cristo não for a base da igreja, a igreja cai. Consequentemente, nós somos igreja. Se Cristo não for a base da nossa vida, nada mais faz sentido. Por isso, esta é, quem sabe, a maior pergunta que nós precisamos responder na nossa vida como ser humano. Quem é Cristo para nós? E é interessante, pastor, porque quando Pedro chama Jesus de filho de Deus, há algumas heresias até que se arrastam até os nossos dias, que já que ele é filho de Deus, então ele não é como Deus, né? Como se a expressão filho de Deus fosse dizer que havia uma espécie de maternidade celestial. Filho aqui não é a ideia de gerado, mas é a ideia de alguém que tem a mesma natureza que o Pai, por isso ele é o Filho de Deus. O que a Bíblia está nos ensinando é que ele é o próprio Deus, ele é Deus entre os homens, e é isso que eu quero pensar, pastor. A Bíblia aponta, a Bíblia nos descreve tão claramente, mas eu gostaria que nós pudéssemos aqui explanar sobre essa natureza de Cristo, humana e divina, mas agora especificamente a natureza divina. A Bíblia fala claramente sobre a natureza divina de Cristo, além desse texto, claro? Sim, são vários os textos que deixam isso bem claro, né? Que Jesus, ele é verdadeiramente Deus. A gente pode ver já desde o início, né, o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, diferente, né, de todos os nascimentos, não foi a união de um homem com uma mulher, mas o Espírito desceu sobre Maria, né? Então, ali já no início, nós já vemos algo diferente em Cristo Jesus, e nós vamos ver a manifestação divina. E a gente poderia, quem sabe, né, começar a falar dos atributos, porque são muitos atributos que evidenciam, né, que Jesus, ele é Deus. A gente poderia falar da eternidade, até tem muitos versículos, não sei se você que está aí nos assistindo quer anotar alguns versículos. Nós temos Isaías 9 e 6, que vai falar da eternidade, assim como Apocalipse 1 e 8, né, que ele é o alfa, ele é o ômega. As falas de Jesus, né, porque essa questão de se Jesus é verdadeiramente Deus, até mesmo por muitas outras religiões que querem, digamos assim, minar a fé cristã, esse é o argumento. E até mesmo dentro do cristianismo, o que a gente vê, pastor Samuel? Nós vamos ver que desde o início, muitas heresias surgiram
para questionar a divindade de Deus, de Jesus. Porque se você questiona a divindade de Jesus, você compromete todo o plano salvífico. Mas aí a gente vai ver Jesus dizendo, olha, antes de Abraão eu sou. Jesus vai dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus é aquele que vai falar, né, a respeito, por exemplo, dos atributos incomunicáveis, onisciência, onipotência, onipresença. Se a gente pegar Mateus 28, você vai ver ele dizendo, toda autoridade me é dada no céu e na terra, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, assim, são muitas as coisas que nós podemos aí perceber. Dentro desses atributos, né, a gente poderia também falar sobre a imutabilidade, né? Hebreus 13:8. Não sei se tem algum ali que você poderia ler para a gente. Olha só que interessante, gente boa, nós estamos conversando sobre a divindade de Cristo. Isso é algo muito precioso. E o que o pastor Lediel está nos colocando aqui são os atributos. Já foi citado aqui a eternidade, à luz de Apocalipse 1:8. Agora nós vamos falar sobre a imutabilidade. Anote aí, Hebreus 13:8, que diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é um atributo divino. E a Bíblia está declarando, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como disse o nosso pastor, quando ele ia subir aos céus em Mateus 28:20, ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora, pastor, ok, Jesus é eterno, imutável, onisciente, sabe de tudo, diz João 6:64, que ele sabia quem havia de crer nele, e aquele que havia de o trair, ou seja, onisciência, saber de tudo, ter ciência de tudo, nele tinha esse atributo. Mas há um drama, pastor, no que diz respeito à encarnação de Cristo. Porque muitas heresias, e eu creio que até na história da igreja, eu acho que o senhor pode falar um pouco mais sobre isso, mas antes da gente entrar sobre a questão na história da igreja, há heresias que vêm até o dia de hoje, que diz que a prova de que Jesus não é divino, é que ele se tornou humano. Porque a Bíblia diz que ele se esvaziou, né? Há um famoso texto bíblico lá em Filipenses 2, que ele se esvaziou. Mas do que ele se esvaziou, pastor? Ali o texto deixa bem claro, ele não se esvaziou da sua natureza, ele se esvaziou da sua glória, né? E a gente precisa entender essa realidade, porque senão gera essa confusão toda. Ao longo da história da igreja, muitos foram os debates, muitos foram os concílios onde isso apareceu, até porque, desde o início da fé cristã, inclusive nós vamos ver o apóstolo João confrontando essa heresia, uma heresia chamada gnosticismo. O gnosticismo, ele trazia essa ideia de que o corpo, a matéria, a carne é má, e quando eles falam, por exemplo, Paulo fala de carne, essa guerra entre espírito e carne, eles interpretavam como essa carne aqui, não como a natureza caída, né, de Adão. Então, para eles o corpo era mau. Era tudo mal. O espírito era bom. Então, eles não conseguiam entender como que Jesus, sendo Deus, veio e se encarnou como homem. Porque se a carne é má, Jesus não poderia. E daí vem uma outra heresia para tentar explicar isso, né? A heresia do docetismo. O que eles diziam? Docetismo vem também de uma expressão grega chamada dokel. E eles falavam que Jesus, ele na verdade, ele parecia como homem. Mas ele não é homem, porque se a carne é má e ele era totalmente puro, ele não podia então ser homem. Então muitas heresias assim foram surgindo, né? Mas a gente não pode cair nesse erro, porque se nós negarmos ou a natureza divina ou a natureza humana de Jesus, nós caímos em graves heresias que comprometem toda a nossa fé. Então nós precisamos entender, porque a palavra nos garante, né, e é a verdade, que Jesus sim, verdadeiramente é Deus, da mesma natureza de Deus. Por que isso é importante falar da mesma natureza de Deus? No decorrer da história da igreja, como eu falei, um dos assuntos mais em pauta era sempre a natureza de Cristo. Por quê? Porque as pessoas querem colocar na nossa mente
pequena limitar na compreensão humana algo divino, algo sobrenatural. Porque nós sabemos que Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. Tem que ser assim. Mas as pessoas não conseguem entender isso. E daí nós vamos ver já ali desde um dos primeiros concílios ecumênicos. O que é concílio ecumênico? Quando eu falo concílio ecumênico, concílio fala dessa reunião das lideranças da igreja, onde eles resolviam questões tanto administrativas quanto teológicas. Quando eu falo concílio ecumênico, eu estou falando de pelo menos 7 concílios que são aceitos por toda a cristandade na sua maioria, seja católico, seja protestante, seja evangélico, seja neopentecostal, pentecostal, todos aceitam. Um desses primeiros concílios foi o concílio de Nicéia, em 325. Esse concílio foi interessante porque foi um concílio convocado por Constantino, mas nós tivemos ali grandes debates e grandes brigas teológicas, né? Porque nós temos de um lado um cara chamado Ário dizendo que não, Jesus não é da mesma natureza de Deus, porque senão nós caímos num politeísmo, né? E não podemos mais levantar a bandeira que nós cremos num Deus só, porque se Jesus é Deus e tem Deus Pai, então é uma confusão que eles criaram a respeito também da Trindade. Mas daí vem Atanásio, né, um grande líder da igreja, graças a Deus por este homem, que ele levanta então essa bandeira, dizendo não, Jesus ele é Deus, da mesma natureza do Pai. E por isso vem aquele concílio, vem aquele ditado ecumênico, na verdade nós chamamos de credo niceno hoje, né, que é uma descrição então, que nós falamos uma confissão de fé, onde as pessoas declaram o que elas acreditam, e depois isso foi memorizado durante os cristãos, aí, durante muitos séculos, para eles entenderem e não caírem em heresias, né? E ali fica bem claro que Jesus é da mesma natureza de Deus Pai, para não cair nesse erro e negar a divindade de Cristo. Uau, você está anotando isso? Está colocando tudo aí no seu caderno, bastante coisa boa, aula de Bíblia, aula de história aqui, o negócio está uma bênção. E antes da gente continuar, meu pastor, eu quero mandar um abraço para todo mundo aí que está conectado neste momento. Deus abençoe. E aproveite enquanto eu estou mandando um abraço, envie esse link para alguém que está participando do discipular junto com você, ou alguém que precisa aprender mais sobre a pessoa de Jesus, que é algo muito essencial. Meus amados, quero mandar um abraço para Claudete, Deus abençoe. Deus abençoe a Flávia, o Altair, o pastor Ricardo Barroso está aí. Olha aí, o evangelista Rinaldo, Deus abençoe. A Marlise e o seu Rinaldo é minha mãe, um abraço, Deus abençoe em nome de Jesus. A Alessandra, pessoal de São Paulo, pastor, conectados aí conosco, Deus abençoe. Meu Deus, o Ed, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui, Marionelia Silva, meu Deus, que nome abençoado. A Eunice, o Osmar também, bastante gente com a gente. Fique conosco, porque o nosso programa está acontecendo ao vivo, direto da Assembleia de Deus, sede de Blumenau. Esse é o espaço discipular, o discipulado na sua casa, como acontece toda quarta-feira e todo sábado à tarde. Meus amados, nós estamos falando sobre a natureza divina de Jesus. E para fechar o assunto, pastor, eu quero ler João, capítulo 20. Abra sua Bíblia comigo. João, capítulo 20. Olha que interessante. Eu vou ler o texto e o nosso pastor vai nos colocar nesse texto para a gente entender do que é que esse texto está nos falando. João, capítulo 20, versículo 27. Eu vou ler na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. O texto diz assim: depois disse a Tomé: põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Versículo 28, João 20, 28. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Pastor Lediel. Bom, isso é extremamente interessante. Nós estamos aqui já no final do ministério de Jesus, pós sua ressurreição, né? Jesus, ele ressuscita, ele
primeiro aparece para uma mulher, né? Aí engrandecendo as mulheres, dando valor às mulheres, e faz de uma ex-prostituta, como a maioria pensa que Maria Madalena era uma prostituta, né? Faz dela a primeira grande missionária, e ela vai e fala para os discípulos, mas os discípulos não creem muito. Mas eles continuam reunidos, só que com medo, que poderiam também morrer, eles estão de portas fechadas, e de repente Jesus aparece no meio deles. Só que Tomé, ele não está, nesse primeiro momento. Eu não sei se ele, frustrado como todos os outros, né, para lidar com a frustração, ele saiu, foi passar um tempo sozinho, não sei, mas ele não estava na primeira aparição. Passa-se uma semana, em torno de 8 dias, Jesus aparece de novo e Jesus volta para Tomé. E como Tomé tinha falado para os outros discípulos, né, olha, se eu não colocar o meu dedo ali na ferida, na mão, né, eu não vou acreditar. Então Jesus aparece e já diz, Tomé, vem cá, coloca a sua mão aqui, como a gente leu, né? E daí é interessante a reação de Tomé, porque Tomé, diante daquilo, ele vendo Cristo ali, ele vai ter duas atitudes, né? A frase é, Senhor meu e Deus meu. Ele está deixando bem claro duas coisas fantásticas. Primeiro, quando ele diz Deus meu, né, ele está ali, eu imagino ele prostrado adorando, né? E aí a gente tem uma grande evidência que Jesus ele é divino, porque Jesus, não apenas aqui, em outros momentos nós vamos ver também, Jesus ele aceita a adoração, o que mostra que ele é Deus, né? E ali os discípulos, vendo Jesus ressurreto, reconhecem quem de fato ele é, a sua natureza divina. E o interessante é que ele emenda dizendo também Senhor meu, ou seja, tudo aquilo que a gente precisa responder de acordo com a pergunta, né? E vocês quem dizem que eu sou? Jesus deseja que nós venhamos ser como Tomé, nesse sentido, responder que ele é o verdadeiro Deus e que ele é o nosso Senhor. Senhor, nós estamos num contexto 2000 anos atrás, sociedade romana, tinha o escravo e tinha o Senhor, né? E Tomé está deixando bem claro aqui que o Senhor da vida dele é Jesus, ou seja, tu manda, eu obedeço. A minha vontade agora é fazer a sua vontade. Mas aqui nós temos mais uma evidência bíblica que Jesus recebeu a adoração e nós temos essa afirmação, Jesus ali concordando com isso, que ele verdadeiramente é Deus. Maravilha, fechamos aqui o nosso conteúdo entendendo que Jesus é verdadeiramente Deus. Mas, pastor, isso não é falar tudo. O Senhor disse antes para a gente que ele é 100% Deus, mas também é 100% homem. E aí eu vou ler o texto aqui de João capítulo 1, que fala sobre isso, e a partir disso vamos tentar entender agora a dupla natureza de Cristo. Ele é Deus, mas também é homem. Vamos ler João capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí o versículo 14 diz assim, do capítulo 1 de João, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É aí que está a grande chave para nós entendermos o plano da salvação. Se a gente negar ou a natureza divina ou a natureza humana, a gente se perde. Jesus ele tinha que ser totalmente homem também, por isso houve a encarnação, para ele poder representar a humanidade, para que a ira de Deus que deveria ter caído sobre nós, caísse sobre ele. Se Jesus não fosse homem e 100% homem, ele não poderia representar a humanidade. Então, nós vamos ver isso acontecendo. Essa encarnação, Jesus assumindo a natureza. O verbo, como diz João, se fez carne e habitou entre nós. E isso é um mistério que, na verdade, a gente tenta entender, né? Porque um Deus que não precisa do ser humano, um Deus soberano, pleno, perfeito, se encarnar, ser gente como a gente, seguir, você já parou para pensar, seguir todo aquele processo de um ser humano. Jesus foi bebê, né? Jesus cresceu como criança, Jesus foi adolescente, Jesus passou, né, pelas tribulações da vida. Isso é algo inexplicável, não tem como a mente humana conseguir entender
Que gesto fantástico, que gesto inexplicável do amor de Deus para com a humanidade. Mas nós vamos ver que isso aconteceu. E no ministério de Jesus, na vida de Jesus, no relato que nós temos pela vida dos evangelistas, nós vamos ver as características humanas presentes na vida de Jesus. Lembrando, pastor, que quando o senhor diz dos evangelistas, estamos falando sobre os 4 primeiros livros da Bíblia do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. É nesses 4 livros da Bíblia que nós vamos ter o relato de vida, obra e ministério do Senhor Jesus. Os primeiros 3 com uma narrativa um pouco mais parecida e João com uma narrativa um pouco mais peculiar dentro do tema que ele deseja tratar, a saber, a divindade de Cristo. Mas nos evangelhos nós vamos ver claramente a natureza de Cristo manifestada. Pastor, tem textos da Bíblia que mostram coisas humanas em Jesus, coisas comuns a nós? Na verdade, Jesus andando com os discípulos, nós vamos ver o tempo todo. Nós vamos ver Jesus dormindo, né? Nós vamos ver Jesus ali no barco, dormindo, enquanto os discípulos às vezes estavam assustados com a tempestade. Nós vamos ver Jesus se alimentando e tendo fome, né? Quando ele faz o jejum, né? Nós vamos ver ele sentindo fome. Nós vamos ver Jesus tendo sede, nós vamos ver Jesus chorando, né? Como no caso lá da ressurreição de Lázaro. Nós vamos ver muitas características humanas, né? E mostrando a limitação de um ser humano na vida do próprio Deus encarnado, Jesus. Se você ficou curioso e quer saber de alguns textos, eu vou passar para você, anote aí. Com relação ao sono, em Marcos 4:38, os discípulos estão navegando e Jesus está fazendo o quê? Uma coisa de Deus, dormir. Não, Deus não dorme, Deus é espírito, gente. Mas é porque ele é homem também. Então ele dormiu. Marcos 4:38. Em Mateus 21:18, o texto diz que ele tem fome. Fome é uma coisa super divina, né? Não, é uma coisa humana. Em João 4:7, a Bíblia diz que na beira do poço de Jacó, aquela conversa emblemática de João 4, antes disso o texto vai dizer, e ele tendo sede, ele pediu água para aquela mulher, ou seja, é uma coisa humana. E em João 11:35, eu acho que talvez seja o ápice, quando ele está diante da morte de um grande amigo, e mesmo o pastor Lediel, ele sabendo que poderia ressuscitar esse amigo, o texto diz que ele olha para a cena e chora. Por quê? Porque ele é humano. Agora, a pergunta é, pastor Lediel, ok, Jesus é Deus, Jesus foi homem, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ok, mas qual é a verdade bíblica e qual a necessidade? Eu sei que o senhor já citou por cima, mas vamos cavar um pouco mais profundamente. Por que Jesus teve que se tornar homem? Qual a necessidade? O que isso significa? Qual o resultado dessa encarnação de Jesus? Tem algum resultado para nós, na verdade? É aquilo que eu falei. Se isso não tivesse acontecido, ele não poderia nos representar. É por isso que nós vamos ver Paulo chamando de segundo Adão. O primeiro Adão, representando a humanidade, está lá no Éden. Nós conhecemos a história, Adão e Eva. Eles pecam, eles obedecem, eles se afastam de Deus. Eles mereciam uma punição de morte, como eu falei, toda a ira de Deus, porque se Deus ele é plenamente justo, Deus deveria ter matado com morte eterna a humanidade. Mas antes de tudo isso, já havia um plano perfeito, e o plano perfeito era esse, o plano da salvação era esse, que o próprio Deus se encarnasse para nos representar. Então Jesus, ele se torna esse segundo Adão, né? Ou seja, aquele que vai estar representando a humanidade, mas que vai corrigir todas as coisas. Porque ele sendo homem, plenamente homem, ele pode nos representar, nós vamos receber a punição em Cristo Jesus, e ali nós temos, né, na cruz, amanhã, sexta-feira, quer dizer, né, não amanhã, na sexta-feira, nós temos a sexta-feira da paixão, aonde nós vamos falar muito da cruz, justamente na cruz nós vamos ver Deus abandonando o seu Filho. Por quê? Porque todo o nosso pecado estava sobre ele, né? E ali então ele representando a humanidade, ele carrega todos os nossos fardos, as nossas mazelas, mas Deus, ele vira o rosto para Jesus lá, para que através desse ato nós pudéssemos desfrutar de comunhão com Deus e não tivéssemos o rosto de Deus agora virado para nós. Então, isso fala de todo o plano da salvação, isso fala da nossa comunhão com Deus, isso fala de tudo aquilo que envolve a nossa vida de fé.
Então Jesus se tornou homem, não porque ele precisava, mas foi para nos salvar. Amor incondicional e inexplicável. Não tem como entender isso. A gente refletir, meu pastor, é que ele, uma vez sendo homem, os evangelhos declaram que quando ele subiu aos céus, ele não deixou de ser carne, ele subiu em um corpo, ou seja, nunca mais deixará de ser homem. E por que ele fez isso? Porque ele tinha pecado? Porque ele precisava? Não, porque ele pensou em todos aqueles que haveriam de crer no seu santo nome, e haveriam de confessá-lo como Senhor, e receberiam o perdão dos pecados. Romanos 5,19, sim, pastor. E aí nós temos, né, isso é lindo, a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Algo extremamente interessante que acontece, nós lemos ali em João 20. João 20 nós lemos quando, então ele aparece ali depois de ressuscitado. E o interessante é que a fala de Jesus para Maria Madalena é: vai e diga aos meus irmãos, olha só, ele não diz aos meus discípulos, aos meus amigos, como ele já tinha chamado antes, ele diz aos meus irmãos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo agora, que todos aqueles que aceitam o sacrifício que foi feito na cruz, né, são irmãos dele. Ele é agora o nosso irmão mais velho, e é por isso que nós nos chamamos de irmão. Porque se a gente pegar antes, a gente vai ver assim, né, o textuário da Bíblia, João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho, Antes disso acontecer, Jesus era o único filho de Deus, mas a partir do preço pago na cruz, todos nós passamos a ser filhos de Deus. Todos nós que nos entregamos, que aceitamos essa verdade, que passamos também a desfrutar dessa graça, consequentemente comunhão com Deus e nova vida em Deus. E, como você citou, Jesus ele não deixou o corpo aqui quando foi levado ao céu. Teve um corpo glorificado, né, para toda a eternidade. E é isso que nós vamos ter também. Essa é a nossa promessa. Um corpo glorificado pelos méritos de Cristo Jesus. Deus seja louvado. Uau, dá um glória a Deus aí na live aí, estou vendo aqui, opa, já tem gente dando glória a Deus, a Claudete, meu Deus, já tem um pessoal dando glória a Deus aí, tá ali já dando glória a Deus, a Eunice dizendo verdade pastor, a Denise, Deus seja louvado, vai dando glória, vai dando aleluia. Você está no canal da família The Blue, no Igreja Online. Esse é o projeto Discipular, o discipulado direto na sua casa. Então Jesus é Deus e se fez homem. É interessante a gente pensar, pastor, para a gente terminar, que nós precisamos entender essas duas naturezas. Jesus é homem, ele é Deus e se tornou homem, porém nunca mais deixará de ser homem, ele sempre será. Em Jesus há uma natureza incompatível com a terra, e no céu ele tem uma natureza incompatível com o céu, porque na terra ele é Deus, aliás, ele é homem, mas não deixa de ser Deus, e no céu ele é Deus, mas não deixa de ser homem. Então olha que mistério, ele vai passar a sua eternidade encarnado, sendo o verbo encarnado, por amor a mim e por amor a você. Meu amado, quando nós falamos sobre fazer a obra de Deus, fazer a diferença, fazer algo por Jesus, tem muita gente, pastor Lediel, que calcula, deixa eu ver se vai valer a pena. Bom, se Jesus fosse pensar se valesse a pena. Eu sempre digo, se nós entendermos a real mensagem do Evangelho, você pode viver 100 anos nessa terra, trabalhar em prol dos projetos de Deus, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e ainda assim, você não vai compensar 0,1% do que Cristo fez por nós. É algo inimaginável e impagável. Na verdade, se nós entendermos o Evangelho, nós precisamos cada dia mais investir o nosso esforço, mas sabemos que tudo que fizermos ainda será pouquíssimo, quase nada, comparado ao que o Senhor fez por nós. É um mistério extremamente interessante. Glória a Deus, Deus seja louvado, e nós já vamos partir para o finalzinho, entendendo que Jesus é Deus, sempre foi Deus, nunca vai deixar de ser Deus, mas o verbo se fez carne, e essa é a grande verdade. Para a gente terminar o nosso pensamento, eu gostaria de dizer e reafirmar, ele foi homem para nos representar diante de Deus, mas ele também
é Deus, porque só Deus tem poder de perdoar os pecados, e essa glória Deus não divide com ninguém. Por isso que ele dividiu com o seu Filho, porque o Filho é Deus, e ele pode dividir a sua glória. Essa também é a doutrina importantíssima da Santíssima Trindade. Eu vou deixar um texto para você ler, que é Romanos capítulo 5, versículo de número 17. Leia na sua casa esse texto, Romanos 5, 17. Pastor, para a gente terminar, como uma conclusão, nós estamos em uma data muito especial, semana de Páscoa, sexta-feira da Paixão e o domingo da Ressurreição. E talvez esse seja, da nossa era, a primeira Páscoa em que toda a ideia capitalista caiu por terra. A única Páscoa que sobra talvez seja a Páscoa religiosa. Mas nós cremos na verdadeira Páscoa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso e que tem a ver com o nosso tema hoje. Realmente é interessante, né? Nós aí vamos estar em quarentena nesse domingo de Páscoa e tem um lado muito positivo, realmente, porque acho que aquela ideia capitalista cai por terra, né? A gente não vê o coelhinho assumindo aí, digamos, o centro de todas as coisas, e acho que é uma baita oportunidade que todos nós temos de trazer ao nosso coração a verdadeira Páscoa. Sabemos que Páscoa, ela inicia-se como uma data festiva para o povo de Israel, né, quando sai do Egito, e nós vamos ver então essa expressão, o Pessach, o passar por cima. Nós sabemos que a última praga foi a morte dos primogênitos do Egito, mas aqueles que tinham a marca do sangue nas portas, então o anjo da morte passava por cima, não matava ali, e havia então a salvação naquela casa. Isso foi comemorado e ainda é comemorado até hoje pelo povo judeu, né, os israelitas na época. Hoje os israelenses comemoram muito isso, os judeus, né? E claro que a partir de Cristo nós vamos então ter essa mudança. Por quê? Porque tudo isso que nós estamos falando, desse projeto de Deus de salvação, também o próprio Deus, na sua onisciência, faz se encaixar justamente na época de Páscoa. O povo vai para Jerusalém, né, esperando que seria mais uma Páscoa comum, aonde lá, né, às 3 horas de uma sexta-feira, um cordeiro, ele era abatido, e depois todos faziam a festa e tal, mas naquela época, né, ali pelo ano 30, 33 da era cristã, eles pensaram que estava indo para um dia comum, mas ali era o plano de Deus, estava sendo manifesto, porque o cordeiro imaculado não estava ali para cobrir pecado mais, mas para pagar o pecado da humanidade e pagar a nossa vida, a nossa dívida, salvar a nossa vida e resgatar-nos. Então, naquela Páscoa, as coisas acontecem diferente, porque ali o Cordeiro de Deus é morto. E toda aquela ideia que antes nós víamos no Antigo Testamento, comemorar a Páscoa no Antigo Testamento, agora nós vamos ver em Cristo Jesus. Por quê? Porque no domingo acontece a ressurreição. E hoje para nós celebramos a Páscoa e precisamos trazer à memória isso. Páscoa é vida, porque Jesus morreu por nós, pagou os nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou, nos dando nova vida. Ou seja, a nossa Páscoa não tem o sentimento do coelho, né? Mas a nossa Páscoa é a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus significa dizer que o plano de Deus foi perfeito. Deus esteve entre os homens. Deus se fez carne em Jesus. E esse Deus nos resgata, nos redime e nos faz vencer o salário que merecíamos, que era o pecado. Ele venceu o pecado e consequentemente, aliás, o salário do pecado, que é a morte. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado e por isso venceu a morte, e por isso a esperança para o meu e o seu coração. Leia João capítulo 1, versículo 29, as palavras de João o Batista é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa Páscoa é a ressurreição de Jesus, o Filho de Deus. Pastor Lediel, gostaria de passar para o senhor colocar as considerações finais deste nosso encontro do discipular. Bom, eu creio que ficou bem claro para você aquilo que nós
aqui intentamos falar a respeito da pessoa de Jesus, a sua natureza divina, a sua natureza humana, por mais que muitas vezes não vamos conseguir entender isso plenamente, essa é a verdade, e o Evangelho só faz sentido a partir disso, senão nada mais faz sentido. Mas nós precisamos também responder essa pergunta. Talvez você está aí do outro lado, você muitas vezes, quem sabe, cresceu numa igreja, você sempre ouviu falar de Jesus, né? Você conhece as histórias de Jesus, mas individualmente, para você, quem sabe, você ainda não respondeu essa pergunta que o próprio Jesus fez para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E isso precisa ser respondido. Num mundo onde nós temos diversas opiniões a respeito de Jesus, e você vai ver todo tipo de opinião a respeito de Jesus, né? As pessoas hoje deformam, a mídia deforma, Hollywood deforma, e nós vamos ver aí o Jesus roqueiro, o Jesus homossexual, o Jesus baladeiro, o Jesus de todas as maneiras, mas a verdade do Evangelho é uma só. Nós temos aqui 4 homens que conheceram Jesus e relataram para nós aqui quem foi Jesus. Nós precisamos conhecer o Jesus das Escrituras, não o Jesus das discussões, não o Jesus de muitas heresias religiosas que nós vamos ver até hoje. Tem muitas heresias aí dentro de seitas cristãs. Uns dizem que Jesus está abaixo de Deus e assim por diante, mas nós precisamos olhar para o Evangelho, construir a nossa vida nele e falar como nós que citamos o Tomé: tu és o Filho de Deus e tu és o meu Senhor. Isso que nós precisamos afirmar. A partir do momento que você fala isso de coração e vive nessa perspectiva, a tua certeza vai sempre aumentar, porque você vai passar a ter relacionamento com esse Cristo. Daí não é mais o que um pastor está aqui do outro lado falando, do que o ciclano citou, do que o Beltrano mencionou, ou do que a sua família dizia. Não, é baseado nas tuas experiências com esse Deus. E isso vai fazer toda a diferença, porque a partir de Cristo, se você se render a Ele, ver como o teu Senhor e o teu Deus, os seus pecados vão ser perdoados, uma nova vida se escreve, há sentido para a existência, e o melhor de tudo, a tua salvação em Cristo estará garantida. Glória a Deus, você está no projeto discipular, você está no projeto da família The Blue para levar o discipulado até a sua casa, e eu tenho um aviso importante, não desligue agora. No nosso último encontro, eu anunciei que eu quero mostrar aqui a selfie, pastor, de alguns irmãos que estão nos acompanhando. Alguns irmãos nos mandaram mensagem dizendo: pastor, queríamos poder enviar, mas não deu tempo. Então assim, para dar o espaço de uma semana certinho, como eu falei isso no sábado, hoje ainda é quarta-feira, então sábado, nós vamos estar colocando aqui no painel a imagem dos irmãos que nos enviaram, que estão acompanhando. Se você é de Blumenau, mande o seu nome e mande o seu setor. Se for de qualquer lugar do Brasil, mande a sua cidade, e nós vamos estar colocando aqui para saber que o pessoal está ligado, conectado. Aonde eu envio isso? Você vai postar ou no seu stories, ou no seu feed do seu Instagram, e você coloca lá, marcando o discipulado.adblue, @discipulado.adblue. Bate uma selfie aí bonita, marca a gente, e nós vamos estar colocando aqui para, com alegria, ver o rosto dos nossos irmãos que estão conectados. Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão aqui conosco. O nosso discipulador aqui da sede, Marco, está conectado com a gente. A irmã Camila, a irmã Edith, Deus abençoe. A Gláucia, a secretária do nosso departamento geral. A irmã Roselaine, Deus abençoe. O irmão Luciano, Deus seja louvado. Meu Deus, bastante gente boa. A Josi também, Deus abençoe. A Lena, a Júlia, Deus abençoe. A Claudete, pastor Edson lá do Betânia, o Betânia conectado aí, Deus abençoe, pastor do setor do Betânia. A Roseli, Deus abençoe. A dupla Joel e Elaine, bênção de Deus. A Lena, enfim, de Minas Gerais, oh meu Deus do céu, tem gente do Rio, tem gente de São Paulo, de Minas, Deus abençoe. Eu lembro a você que o discipular de hoje está terminando, mas esse vídeo vai ficar no canal do YouTube da nossa igreja, e com certeza muitos irmãos gostariam de estar conectados. Alguns estados, algumas cidades já estão retomando o seu serviço, então esse projeto veio para suprir essa necessidade. Mas dá para você, ao final, compartilhar com alguém, deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário, para nós estarmos juntos, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. O projeto discipular continua, estamos firme e forte. Sábado,
15 horas, 3 horas da tarde, estaremos juntos em nome de Jesus. Pastor Lediel, muito obrigado. Se o senhor quiser deixar um abraço aí para o pessoal. É uma alegria estar aqui contigo, pastor Samuel, e a gente poder meditar aí nas palavras, né, que foram deixadas para nós, as Escrituras Sagradas. Para você o meu abraço e o meu incentivo, para que você conheça mais sobre esse Jesus, que você seja um estudioso, não apenas um leitor, mas um estudioso das verdades eternas da Sagrada Escritura, porque aí a sua vida vai estar sim, bem direcionada e bem alicerçada. Parabenizo aí o projeto do discipulado, que é um projeto extremamente importante, principalmente para aqueles que estão aí querendo mais, querer conhecer mais, né? Então, parabenizo o pastor Samuel e toda a equipe aí do discipulado, e que todos nós possamos juntos nesse propósito, continuar crescendo. Meus amados, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família e permaneça firme. Lembrando, nós estamos no projeto de 40 dias, em 40 dias, ler os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Isso está no nosso Instagram, @discipulado.adblu. Segue a gente lá tem as novidades do nosso ministério. Deus abençoe você, até sábado, a paz do Senhor Jesus.